Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo no Brasil, em Quixadá. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem ao coração do povo de Deus. Quero partilhar com os irmãos sobre as verdades que o Senhor tem colocado no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus possa ajudar, que essa reflexão que Deus tem colocado no meu coração, ela venha contribuir grandemente para a vida de todo o povo que puder assistir, puder ouvir. E é um privilégio para mim. Deus está me dando essa liberdade e essa oportunidade de falar das suas grandezas, falar do seu amor, falar da sua palavra. E nós estamos desenvolvendo toda quinta-feira o tema que eu considero o tema central para a nossa vida. Fala da conduta cristã, e eu considero que a conduta cristã é algo primordial na vida de uma pessoa que escolheu seguir a Jesus, escolheu servir também, escolheu buscar uma intimidade, buscar um relacionamento com Jesus Cristo. Mais do que nunca, nós devemos viver essa conduta. E para nós é um presente incomparável. Deus nos dá essa liberdade de viver de uma forma que as pessoas possam ver em nós a face de Jesus. As pessoas possam ser abençoadas através do nosso relacionamento. As pessoas possam receber ali um alento, uma palavra que traga conforto, que traga alegria da parte de Deus. Aqueles que vivem na conduta cristã são instrumentos de Deus nessa terra. E nós temos esse privilégio, nós temos essa graça de Deus, e nós podemos, sim, ser usados grandemente por Deus, uma vez que nós adotemos viver como Cristo, nós adotemos a conduta cristã na nossa vida. E eu quero trazer aqui um texto da palavra do Senhor em Atos 16, do verso 6 ao verso 15. Quero ler aqui para os irmãos uma palavra que vai servir de referencial para a nossa reflexão hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Logo depois eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. Por isso eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornaram a província da Mísia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos no navio em Troade e navegamos diretamente para a Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente alcançamos Filipos, numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias.
No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus, e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venham ficar na minha casa. E ela insistiu, até que fomos convencidos. Podemos ver aqui uma trajetória, uma pequena trajetória, na missão de Paulo, no trabalho que Paulo fazia para Deus. E eu quero aqui destacar a vida de Paulo, como outros apóstolos. Paulo foi um dos maiores contribuintes do Evangelho para a humanidade. E se existe uma inveja santa, eu sou um invejoso da vida de Paulo. Eu quero alcançar pelo menos um grande percentual em relação ao que Paulo foi para o Evangelho, o homem de Deus que Paulo foi, a trajetória da vida de Paulo, contribuindo para a humanidade, para levar ao coração da humanidade as coisas de Deus, as coisas da eternidade, para resgatar vidas das pessoas, para curar, libertar e transformar vidas nessa terra. Paulo foi esse grande homem, usado por Deus tremendamente. E eu invejo isso aí, eu quero isso aí para a minha vida. Eu sou uma pessoa que procuro esse tipo de referência para a minha vida, como Paulo, como Estevão, Pedro, grandes homens e mulheres também, que foram levantados por Deus para ajudar a humanidade no que diz respeito a entender o propósito de Deus, o compromisso. Nós podemos, sim, e devemos aprender com esses homens, com essas mulheres. Eles têm muita coisa para nos ensinar. Eles têm muita bagagem, são referenciais que nós devemos adotar na nossa vida e procurar seguir. E eu quero ver aqui com os irmãos alguns pontos nessa trajetória de Paulo que possa nos ajudar a nos identificar um pouco e a procurar sermos também pessoas que possam ser usadas por Deus nessa terra. Que privilégio! Não há nada mais grandioso, mais sublime nessa terra do que ser usado por Deus para levar ao coração das pessoas a paz verdadeira, levar ao coração das pessoas o projeto de Deus, que Deus tem para cada um. Primeiro ponto é o que está escrito no verso 6 e 7 do texto que nós lemos. E diz assim: logo depois eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para pregar naquela ocasião. O Espírito Santo falou para eles que não era o momento ainda deles trabalharem ali, naquela ocasião. Por isso, eles foram
pelas fronteiras da Mísia até o norte, para a província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Veja bem, é importante sempre buscar a orientação do Espírito Santo no nosso dia a dia. Principalmente nas coisas de mais importância. Olha só o privilégio que Deus traz à nossa vida. Se nós entendermos que nós precisamos dessa busca constante, nós vivemos o nosso dia a dia, precisamos desenvolver as nossas atividades, precisamos produzir. Levantamos sim pela manhã com o propósito de passar o dia e render naquele dia, produzir algo naquele dia. Então nós temos que atravessar o nosso dia trabalhando e nos relacionando. Mas que bom se nós fizermos isso debaixo da orientação do Espírito Santo. E Deus nos dá essa ferramenta. Deus deixa à nossa disposição essa coisa tão maravilhosa que é buscar a orientação do Espírito Santo para as nossas coisas, para aquilo que nós precisamos fazer. E aí nós podemos, com isso, evitar desgastes, evitar dificuldades, problemas. Nós podemos aí evitar muitas coisas. Podemos evitar de machucar os outros, de nos machucar nós mesmos, de termos prejuízos. São tantas coisas ruins que nós podemos evitar no nosso dia a dia, se nós tivermos a orientação do Espírito Santo para a nossa vida. O Espírito Santo, ele teve a liberdade de dizer para os homens: não faça isso agora, não é o momento, essa não é a ocasião. Você já pensou? O Espírito Santo tendo essa liberdade de falar isso para nós, no nosso dia a dia. Não faça isso agora. Isso não vai dar certo. Faça assim, assim e assim. Gente, coisa maravilhosa, coisa preciosa, que Deus coloca à nossa disposição. Veja o quanto Deus, Ele cuida e ama. Mas nós precisamos ter realmente essa comunhão, precisamos ter realmente essa busca constante. O segundo ponto é o que está escrito no verso 8, seguindo o 9 e o 10, diz assim: então eles contornaram a província da Mísia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Coisa tremenda. Olha o que é que o ponto 2 nos diz. Que nós precisamos desenvolver uma comunhão com Deus para receber a revelação da parte dEle. Por que que esses homens estavam sendo guiados pelo Espírito Santo? Por que que eles estavam ali, debaixo desse privilégio tremendo, de fazer as coisas certas, da maneira certa? Porque tinham comunhão com Deus, estabeleciam comunhão com Deus para receber a revelação, para que Deus tivesse a liberdade de dizer para eles exatamente o que eles deveriam fazer. Imagine nós estarmos fazendo as coisas, buscando a revelação de Deus, sabendo o que é que Deus quer que façamos, a hora de fazer. Isso é um privilégio. Está à nossa disposição. Buscar a revelação de Deus. É isso que o povo de Deus precisa.
É isso que leva a mim e a você desenvolvermos uma conduta cristã. Uma conduta onde Jesus Cristo ele é o centro, onde Jesus Cristo ele é o diretor, ele é o condutor, é ele que faz a obra. E nós somos os seus instrumentos. Terceiro ponto, é o que está escrito no verso 11 e 12, que diz assim: embarcamos no navio em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente, alcançamos Filipos, numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. Olha o que é que Paulo está nos ensinando. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina através desse grande homem. Conhecer o tempo de Deus nas coisas que nós fazemos, nos nossos projetos, as nossas decisões do dia a dia. Precisamos conhecer o tempo de Deus. A revelação de Deus vai nos mostrar se nós devemos realmente entrar nesse negócio e quanto tempo nós devemos permanecer nesse negócio. Gente, isso é uma coisa que está trazendo muito prejuízos para a vida das pessoas. E, infelizmente, os crentes, aqueles que se dizem estar envolvidos com Deus, está também perecendo nessa jornada, porque não ouve de Deus as revelações, e aí ficam procuram um emprego aqui, aí se desgasta, leva conflito, faz confusão, sai, não é esse não, esse aqui não era o que Deus tinha para mim, aí entra no outro aqui, daqui a pouco está na mesma dificuldade e sai, e vive nessa peleja, e vive nessa situação. Quando sustenta ali um trabalho, fica fazendo o serviço de forma cansativa, de forma onde há muito desgaste, onde há muita dificuldade, porque bota no entendimento de que precisa estar ralando naquilo ali, porque precisa dos resultados daquilo ali, quando na verdade não desenvolve um trabalho que traz realização ao seu coração e traz prosperidade para as pessoas que estão envolvidas. Então é uma coisa sem direção. E aí daqui a pouco abandona, daqui a pouco já planeja outra coisa. E a gente vê essa dificuldade também com os irmãos em relação à igreja. Ele está na igreja, e aí define, e aí diz que Deus colocou ele ali, e tem aquela convicção, aquela coisa de que Deus vai lhe abençoar ali naquela igreja, daqui a pouco desaparece da igreja. Daqui a pouco já está noutra igreja. Então, ele não tem definição, ele não tem certeza, ele não sabe, ele pensa que Deus mandou ele para aquele lugar, mas daqui a pouco não está mais lá. Pessoas que chegam e definem o seu ministério e diz para as pessoas que têm a competência da igreja, diz, olha, Deus está me direcionando a desenvolver isso na igreja. E daqui a pouco não é mais. Daqui a pouco some sem dar satisfação. Daqui a pouco está negligenciando o ministério, fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus, Ele coloca as pessoas no lugar. E eu vou dizer aqui um segredo para os irmãos.
É bênção para a vida dos irmãos. Grave o que eu estou dizendo. Quando você tiver convicção de que Deus lhe colocou numa posição, seja profissional, seja eclesiástico, seja qual for a posição que Deus lhe colocou, você tiver convicção, estabeleça-se ali e não saia de lá enquanto Deus não mandar. Porque se você sair procurando motivos e razões, mas Deus não mandou, isso não vai ser bênção para a sua vida. Isso vai ser dificuldade para a sua vida. Uma vez eu vi uma irmã que ela disse que se mudou da casa dela porque ela estava com um problema com o vizinho. E aí ela decidiu, vou me mudar daqui porque não dá para aguentar. Esse vizinho aqui não dá certo comigo. E ela se mudou. Foi para uma outra casa, em outro bairro. E ela disse que quando chegou lá, ela encontrou o vizinho pior do que o que ela tinha antes. Ela disse que teve vontade de voltar e enfrentar o vizinho anterior. E isso as pessoas estão fazendo em relação a trabalho, em relação a ministério, em relação até mesmo à família. Ele se desgasta com a família e ele diz, eu deveria ter outra família, não essa. E resolve sair de dentro de casa e se aventurar no meio do mundo. Porque ele não tem essa busca de Deus, para Deus dar convicção no seu coração, dar amor no seu coração, pelas coisas, pelas pessoas, para que ele estabeleça ali, com a convicção de Deus, e ele não saia dali, enquanto Deus não mandar, gente. É isso que nós precisamos estabelecer como cristãos. É isso que nós devemos encaixar na nossa conduta cristã, para que nós possamos receber a bênção do Senhor, para que nós possamos ser instrumento de Deus aonde nós estamos. Então mais uma alegria que Deus traz ao nosso coração, quando nós entendemos isso, e decidimos viver dentro desse projeto, porque é um projeto de Deus. Conhecer o tempo de Deus para todas as coisas na sua vida. Saber quando Deus quer que você entre e quando é que Deus quer que você saia. E quanto tempo Deus quer que você permaneça ali, desenvolvendo aquilo. Não saia sem Deus mandar. Quarto ponto, é o que está escrito no verso 13 e 14. Diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos ali e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus. E quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Mais uma bênção de Deus na nossa vida, no ponto 4, que diz que nós devemos investir tempo em conversar com as pessoas. Investir tempo em conversar com as pessoas com o objetivo. O objetivo de falar do Evangelho. Isso é uma maravilha de Deus na nossa vida. Deus nos dá esse privilégio tremendo de sermos o portador do seu Evangelho.
de levarmos verdades ao coração das pessoas, de levarmos cura, libertação e transformação na vida das pessoas. A gente vê que conversamos muito com as pessoas, a gente vê pessoas que levam horas a fio ali, conversa de calçada, conversa de pontes e tudo mais. Mas, às vezes, muita fofoca, muito disse-me-disse, muita água jogada fora. Mas Deus nos dá o privilégio de investir, sim, em conversar com as pessoas. Mas conversar coisas que levem verdades ao coração do outro. Coisas que levem esperança. Coisas que levem, muitas vezes, uma palavra que a pessoa estava ali precisando no momento. Um conforto, às vezes uma luz. Esse é o objetivo pelo qual nós devemos investir em conversar com as pessoas, investir tempo com as pessoas. Muitas vezes passamos pelas pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, e não paramos ali, às vezes. Muitas vezes a gente passa, vai e volta, e a pessoa talvez pensava assim, rapaz, essa pessoa parasse aqui um pouquinho para me conversar com ela, alguma coisa. Às vezes, as pessoas esperam isso de nós. Não podemos ter vergonha. Interessante que eu já ouvi muitos crentes dizer que não tem coragem de falar de Deus para as pessoas. As pessoas estão precisando ouvir de Deus. As pessoas estão precisando ouvir o Evangelho. As pessoas estão precisando ouvir as coisas que trazem paz ao coração, traz conforto, traz alegria, traz esperança ao coração. E Deus, Ele quer usar a nossa vida. Ele quer nos dar esse privilégio, essa alegria. Deus quer nos dar esse presente maravilhoso de investir na vida das pessoas, de forma que as pessoas não queiram nem que a gente saia de perto dela, porque ela está ali com uma simples palavra sendo curada de coisas. Ela está ali renovando as suas esperanças à medida que a gente vai falando das grandezas de Deus, do Evangelho de Deus. Isso não tem nada mais maravilhoso nessa terra. E para nós concluirmos, que diz aqui no verso 15, diz o seguinte: ela foi batizada, a Lídia, com toda a sua casa, e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Ela disse assim: se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar em minha casa. E ela insistiu, até que fomos convencidos. Ponto 5, para a gente concluir, nos diz que nós devemos contar com a ajuda de pessoas que são comprometidas com Deus de verdade. Olha, quando você estiver na dificuldade, às vezes, uma dificuldade tão grande que você julga, às vezes uma palavra de uma pessoa que tem compromisso com Deus de verdade é a solução. Essas pessoas que são verdadeiros cristãos, são as pessoas que Deus colocou para acolher os necessitados. Pode contar com um servo, uma serva de Deus, esses que realmente mostram com a sua vida que serve a Deus de verdade. É ruim porque muitas pessoas não buscam a ajuda
em um líder eclesiástico, em um líder religioso, porque não confia. Infelizmente, as coisas que vêm são coisas feias. Mas eu quero dizer para você que existe, no meio dessa bagunça toda, muitos homens sérios, mulheres sérias, comprometidos de verdade. E nessas pessoas você pode confiar. Você pode chegar e pedir a ajuda que você vai receber, a ajuda de Deus naquilo que você precisa. Porque Deus, Ele tem os seus. Existe sim muita gente aí que são os falsos, né? Os falsos mestres, mas não se deixe levar por essa onda. Não generalize as coisas, porque existem muitos homens e mulheres que são sérios, que Deus estabeleceu nessa terra para levar ao coração das pessoas a paz, para levar a ajuda, tanto espiritual, como emocional, como material também. Então busque conhecer essas pessoas e conte com essas pessoas para lhe ajudar, porque essas pessoas elas se sentem privilegiadas em ser instrumentos de Deus para ajudar a humanidade. Então é essa a reflexão que eu tenho, que você possa ser tremendamente abençoado através da palavra do Senhor, e que você possa se colocar como instrumento de Deus para que você seja mais abençoado ainda na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.